Senhoras e senhores, para vocês que estão no ao vivo, meu boa noite. Para você que está aqui no nosso Apaixonados por Rádio, seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no nosso Instagram do Apaixonados por Rádio. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência de sempre. Estamos aqui fazendo mais uma live de número 185. Live de 185. E vamos nessa. Vamos agora para a nossa live. E aí? E aí, tudo bem? Hoje você apareceu para mim. Mas você continua não aparecendo para mim. Tá escuro aqui, mas tá Mas tá tudo bem. tá na transmissão, tá normal, viu? Pois é, tá normal. É algum bugzinho meu aqui, mas tá tudo certo. Tô te ouvindo. E como a gente é cara de rádio, né? Então basta ouvir. Essa coisa de câmera é um a mais, assim, que a gente suporta. O negócio é ouvir, é o áudio. É o áudio, exatamente. Você tá me ouvindo bem aí? Muito bem. E você me ouve bem? Pô, perfeitamente, estamos te ouvindo aqui. Que bom. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, né? A gente teve um probleminha na live anterior, né? Na hora de salvar, deu bugou o Instagram e ficou só nossa cara espantado de salva na timeline aí. Aí estamos aí novamente. Foi muito bom bater o papo contigo daquela outra vez. Que bom que algumas pessoas estiveram aí ao vivo, né? E puderam participar. Pelo menos foi literalmente uma live, literalmente ao vivo. Mas, poxa vida, para mim estar de novo aqui é muito bom. É isso daí. Então vamos contar tudo de novo. Então, tudo que você lembrar de alguma coisa ou alguma coisa que você deixou passar batido, a gente sempre começa aí com como é que foi o teu começo no rádio aí, para quem não estava. Eu tô vendo bastante gente diferente aqui da live anterior. Então, vamos lá então. O seu começo no rádio aí, Flávio. Eu fui, como a maioria das pessoas que trabalham em rádio, aqueles menininhos que gostam de rádio, que brincam de rádio. Acho que eu não contei isso outra vez. Eu vou tentar responder, se for o caso, das mesmas perguntas, mas com coisas um pouco diferentes para a gente não ficar repetitivo. Especialmente para você, que está nas duas lives, né, Adriano? Você já estava na primeira, agora está na segunda. Mas eu gostava, o rádio, para mim, isso é interessante. Na anterior eu tinha dito que o meu pai, como meu pai era um anunciante de rádio, ele tinha um curso e tal, e isso também me despertou, né? Ele vinha com os anúncios em casa, mostrava, e isso fazia com que a gente prestasse atenção na rádio. Mas naquela fase, não era um sonho, eu não pensava assim, um dia eu vou ser um locutor de rádio. Eu gostava muito de rádio, eu ouvia muito rádio, eu conhecia as rádios, eu brincava de rádio com os meus amigos em casa, aquelas gravaçõezinhas naqueles rolinhos, eu nem lembro como é que chama aqueles aparelhos, gravadores, enfim. Mas pelo menos até uns 9, 10 anos, a minha paixão maior era futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Isso até 9 anos. Hoje, por exemplo, eu nem tenho time de futebol, nem não sei nada, não torço para ninguém, não nada. Mas até 9 anos eu era muito São Paulino. E jogava muito na escola. Aí um professor me chamou para ser jogador profissional do Banespa, para futebol de salão. Mas eu estava começando a deixar o futebol de lado e indo para aviação. Eu morava perto do aeroporto de Congonhas e eu ficava ali vendo o avião pousando, decolando, que era também uma influência do meu pai, que também gosta de aviação. Então, meu pai quis ser piloto, acabou não conseguindo, enfim. Mas com 12 anos eu comecei a frequentar o Aeroclube de São Paulo e comecei a voar de saco, como a gente chama na aviação, que ia num banquinho ali atrás, vendo o pessoal voar, ajudava na hora de voo e tal. E eu fui aprendendo a voar informalmente nessa fase. Aí mais pra frente eu fiz curso de piloto de avião, fiz curso de piloto de helicóptero, mas a minha meta era a aviação. E aí, aos 15, 16 anos, apareceu uma possibilidade de trabalhar numa rádio. Aí eu contei isso para você naquele momento, que era uma rádio que tinha a proposta de iniciar algo que ninguém conhecia naquele momento, que era a coisa da música gospel. O que é gospel? Eu me lembro que a gente recebia cartas na rádio que era gospel, cuspe, rádio cuspe, e tudo desse tipo, porque não era um nome conhecido. E aquilo me motivava. Naquela fase, a minha mãe, que tem uma formação batista, tal, ia em igreja, a gente ia junto. Eu nunca fui um cara de igreja, né? Mas eu tinha um olhar espiritual. Eu queria usar o rádio para falar coisas legais.
E foi isso que me motivou naquele momento para trabalhar em rádio. Não era para ser um profissional e muito menos eu imaginava que eu seguiria a carreira. Eu queria, naquele momento, eu tinha 16 anos, trabalhar naquela rádio para ter aquela função no microfone para falar coisas boas para as pessoas. Essa era a minha principal e única motivação naquele momento. Passou pouco tempo não, 2, 3 anos, eu fui amadurecendo, eu tinha 16, quando eu fui chegando aos 18, eu percebi que aquela proposta, que inicialmente eu achava que era algo mais ingênuo, na realidade tinha outro viés, tinha uma coisa muito comercial que não era a minha motivação naquele momento, enfim, não era para mim. E aí, como eu já estava lá, né, eu já tinha feito o curso de locutor, já tinha tirado meu DRT, já conhecia algumas pessoas no rádio, então eu pensei, poxa, talvez seja uma oportunidade, então eu entrar nessa profissão mesmo. Claro que eu sempre gostei de rádio, mas talvez foi nessa fase, assim, quando eu saí dessa primeira rádio e fui para a Metropolitana em São Paulo, que a coisa realmente se colocou no meu caminho como profissional. Então, esse foi o começo. Você falou de aviação e você falou uma parte até interessante. Eu tenho gente na aviação, na família, que é o meu irmão. Ele trabalha na Latam, que ele trabalha lá como mecânico, engenheiro de manutenção de aeronaves. Cara, Legal, que ele legal. passa cada meu, ele passa cada aperto, meu, que você não tem ideia, velho. Então, assim, eu sei como é que é. Não é fácil ser piloto. Eu tenho um amigo que é piloto aqui na minha cidade, ele tá começando agora. Acho que por todo o processo, se não me engano, acho que ele fez lá no Rio de Janeiro. Não sei se é o único lugar que tem para se fazer provas, coisas desse tipo. Não, tem outros Mas lugares também. tem, né? Tem. Então, assim, é uma coisa de louco, cara, esse negócio da aviação aí mesmo, né? Mas você sabe que depois, eu lancei, eu comentei na outra live que eu fazendo os meus caminhos, eu passei a escrever livros também. Eu tenho 6 livros publicados e um desses livros, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aliás, está uma zona meus livros aqui. Mas enfim, chamam. Você não viu o meu quarto? Que, não, só virar aqui. Olha aqui a zona de livro. Ó. Nossa Senhora! E isso aqui é só uma parte. Eu não vou nem mostrar a outra parte para não pegar mal aqui. Mas um desses livros, eu conto um pouco dessa história, chama O Menino que Anseia pelo Céu. Sobre essa ligação, o rádio e a aviação, claro que são coisas diferentes, Sim. mas eu acho que, especialmente para mim, os dois representam espaço, os dois representam liberdade, os dois representam expressar. O céu é um lugar, metaforicamente, sem limites de profundidade, de potencial, da mesma maneira que a comunicação. Então, mais tarde eu fui perceber esse link, né, que me encantava e me encanta ainda na aviação. Eu fiz alguns trabalhos ligados à aviação e rádio ao mesmo tempo, especialmente em helicóptero. Mas eu acho que os dois, em mim, têm a mesma natureza, que é uma busca pela liberdade. O rádio ou a comunicação, de maneira geral, potencialmente é um caminho de liberdade, assim como a aviação, assim como o mar, enfim, são muitas expressões. Eu acho que a aviação tem a ver alguma coisa com o rádio, né? Por causa do prefixo também, né, Também, Flávio? também, sim, as transmissões, eu adorava fazer a fonia quando eu comecei a voar, que é você falar no rádio, lá, torre, boa tarde, fazer locução na folia. Na verdade, não, mas é engraçado, né? Isso é engraçado, isso é um detalhe que você está falando e está me despertando agora, especialmente quando eu voava de helicóptero em São Paulo. A gente voava, os helicópteros se autocoordenavam, né? Ainda é assim, mas hoje é muito mais controlado, tem órgãos de controle. Mas no tempo que eu voava mais, assim, voava toda a noite em São Paulo, então você decolava na frequência da torre do aeroporto Campo de Marte, né? E saía de determinado ponto já perto ali do Campo de Marte, você ia para a frequência de helicópteros. E nessa Uhum. frequência não tinha um controlador. Então é um piloto falando com o outro, reportando a posição onde ele está e para onde ele está indo, Falando para que entre os si. helicópteros se coordenem. Mas assim, era um espaço de comunicação. Todo mundo se conhecia, né? E naquele tempo muita gente voava para rádio, TV. Hoje em dia não é mais assim. Mas era um helicóptero para cada rádio, era um helicóptero para cada TV, fora os helicópteros de táxi aéreo e tal. Então, os 7 da noite em São Paulo, por exemplo, o céu era um povoado de luzinhas e helicópteros e todo mundo se comunicando. Ô fulano, onde é que você está? Você tá tudo bem aí e tal? A gente ia conversando. Então também era um exercício de comunicação, claro, né? Respeitando a fonia, o padrão, não dá para você ficar batendo papo, porque ali é um negócio de segurança. Mas também tem esse elemento. É uma coisa que me veio agora, eu não tinha me ligado. E por culpa
essa fonia toda aí que eu comecei a gostar de rádio, né? Que no meu É caso, mesmo? Rádio PX, né? Que é Legal, um legal, legal. rádio amador que inclusive é nesse mesmo quarto que o meu irmão instalou na época, que era o Rádio PX, para quem não sabe, é rádio que na época, nos anos 90, meados dos anos 90, estourou muito na época aqui na minha região, foi uma febre, todo mundo tinha, só não podia falar nesse horário porque interferia na televisão e as senhoras queriam assistir novela. Interferia na televisão, então o povo queria assistir novela. Então a gente falava que a gente ficava só corujando. Né? Então, Você ainda e a minha faz? estação. Você ainda tem Oi? estação? Você ainda tem estação? Fala no Não, rádio não, e não, não. tudo? Não, não, a gente vendeu a aparelhagem aqui. A gente Entendi, vendeu tudo, baixou a antena e meu irmão tocou em frente com a aparelhagem. Também entendi. não. Hoje em dia não ia precisar mais, né? Então. Mas foi por culpa do Rádio PX que eu comecei a gostar de rádio, cara. Que legal. O padre aqui da minha cidade colocou a rádio comunitária. Na época foi pirata, mas depois regularizou. É tudo comunicação, né, Adriano? É o que eu costumo dizer. O rádio. Esse rádio que a gente ama, nós que somos apaixonados por rádio, né? O rádio, ele é só uma mídia, ele é um meio, não é o rádio que gera a comunicação. Eu tinha um curso de rádio em São Paulo, depois quero falar do curso de rádio que eu vou fazer online Opa, em breve, sim. mas da semana para cá, de passada para cá, eu estruturei um pouco mais, tal, mas enfim. O rádio, ele é só uma mídia que liga pessoas. De um lado do rádio tem gente, do outro lado do rádio tem gente. É igual aqui. A gente está falando, o celular está intermediando, o Instagram está intermediando, mas numa ponta é gente, na outra ponta é gente e quem está vendo também. Então, no fim das contas, a gente sempre está tratando disso, assim como o rádio PX, assim como a fonia de helicóptero, obviamente que tratando de assuntos mais técnicos e específicos, mas ainda assim é uma forma de se expressar, uma forma de comunicar. Por isso que eu acho que as pessoas às vezes ficam muito reduzidas aí voltando para a conversa de rádio nossa, né, para uma técnica, para uma ideia pragmática do que deve ser o rádio ou não deve ser o rádio, para uma técnica de fala, uma técnica de elocução, que obviamente são coisas importantes, mas se esquece que atrás disso e para além disso existe uma ligação entre pessoas, entre seres humanos. E isso nada supera. Por isso que as tecnologias vão evoluindo, a gente está aí na era digital, a internet acelerando e melhorando os meios de comunicação, mas ela não substitui essa necessidade, na realidade é uma necessidade de animais humanos como nós, de se comunicarem, desde o tempo das cavernas até hoje e provavelmente para sempre vai ser assim. As mídias vão mudando, as linguagens obviamente vão se adaptando de alguma maneira em relação às mídias, mas o grande lance é essa habilidade nossa de se comunicar. E às vezes eu tenho a impressão de que a gente olha demais para as mídias, para a tecnologia, para tudo isso, aprende as técnicas, inclusive de marketing, de se posicionar e tal, e se esquece do elementar, que é esse vínculo. A comunicação é vínculo, e a gente está criando vínculos o tempo inteiro. Legal. Flávio, você teve algum livro aí sobre rádio? Você falou que lançou os livros aí. Você tem algum de rádio aí? Não. Ou que você pretende lançar algum? Adriano, você sabe que não, não lancei nenhum sobre rádio, eu escrevi um sobre rádio. Eu morava em Brasília e eu tava pensando em fazer isso. Eu falei, eu vou começar a anotar, não sei nem se eu vou lançar. Eu vou escrever. E de repente eu vejo o que eu faço com esse livro. Eu cheguei a terminar esse livro. Enquanto eu estava na dúvida se lançava ou não, até porque o rádio estava mudando, eu estava mudando também em relação ao rádio, e tinha uma série de situações acontecendo na minha vida. Eu guardei esse livro e esse livro se perdeu. Eu não sei se eu salvei em algum lugar que não ficou. Eu não sei. Eu sei que depois eu fui procurar o livro, não achei em lugar nenhum, em drive nenhum, em nuvem nenhuma. Então, infelizmente, talvez não era para ter sido lançado. Eu te falei da minha ideia do curso, eu estou escrevendo algumas coisas e eu cogito a possibilidade, não de lançar um livro, necessariamente, mas talvez de acrescentar a esse material algo escrito em relação a algumas teorias de comunicação que eu acho importante, mais do que teoria, algumas reflexões de comunicação, alguns olhares, algumas perspectivas de comunicação que eu quero incluir nesse curso, e talvez eu faça isso um livrinho, alguma coisa do tipo assim. Mas os livros que eu lancei, nenhum fala sobre rádio. E agora, do curso aí que você queria falar aí, do curso que você tá querendo montar aí, que você tá fazendo, querendo fazer? Eu tive em São Paulo, na verdade assim, eu venho de uma família de curso, né? O meu pai, durante muitos anos, ele teve uns cursos em São Paulo, chamava Cursos F. Siqueira.
Meu pai também se chama Flávio como eu e como meu filho. Nós somos três Flávios. E o meu pai tinha um curso o forte era atendente de enfermagem, mas tinham vários outros cursos. Ele chegou a ter 80 postos de aula espalhados no Brasil todo, tal. Então isso era muito presente na minha casa. Os certificados, a minha mãe fazia aquelas letrinhas do certificado, tal. Eu recortava aquelas cartolinas para fazer aviãozinho de cartolina com certificados que sobravam. Então esse assunto sempre foi parte da nossa vida. O meu pai, inclusive, dá aula até hoje. Ele tem cursos de cuidadores de idosos. Ele ama dar aula, ama falar, tal. Então isso está na gente. Há mais ou menos uns 20 e poucos anos, 20 anos, eu tive um curso de rádio em São Paulo, que chamava Rádio Escola. Era na Paulista, era um curso bem legal. Naquela época eu trabalhava na Metropolitana e eu tinha uma parceria com o Jair, com o Giacomo. A Metropolitana anunciava o curso e eu não me limitava à locução. Então eu incluía curso de jornalismo. O Reinaldo Gotino dava aula lá no curso também. Tinha uma galera que dava aula e a gente tinha um diferencial que todo domingo eu levava os alunos para a Rádio Imprensa em São Paulo. A gente tinha um espaço na Rádio Imprensa. E eu fazia o programa da Rádio Escola. Então, por exemplo, eu te chamava você, Adriano, que é um profissional de rádio, um cara de rádio e tal, para dar uma entrevista para a gente. E os alunos participavam e falavam também. Era muito legal. Aí, um concorrente, né, um cara que é profissional de rádio também, enfim, e que tem um curso tradicional de rádio lá em São Paulo, ficou muito incomodado com o meu curso e fez de tudo para sabotar. Né? Então ele ligou para a Rádio Imprensa, a diretora me ligou e falou, ó, o fulano está reclamando que os alunos não têm DRT e estão apresentando o programa. Eu dizia, não, quem está apresentando sou eu, eles participam do programa e para participar não precisa de DRT. Mas a pressão foi tão pesada, foi tão ruim, meu filho era pequenininho, as coisas estavam começando, que eu acabei parando de fazer esse curso. Pouco depois eu me mudei de São Paulo, tal, mas essa ideia ficou em mim. E depois que eu vim aqui para Floripa, isso começou a crescer. Não penso num curso presencial, mas eu penso num curso online. E um cara que me estimulou bastante recentemente foi o Danilo, que é o amigo e coordenador da Magia. A gente conversando sobre isso, o Danilo falou, pô, eu estava com outras ideias de curso. Ele falou, não, você tem que falar sobre rádio. Pô, tem tantas rádios no Brasil e tem tão pouca gente que orienta. A gente tem muita essa coisa técnica, a sua voz, a impostação de voz, a colocação, locução jovem, locução publicitária, o que é importante. Mas isso é embasado em quê? Isso é apoiado aonde? Por que que eu faço assim? Por que que a locução jovem tem que ser assim? Por que que a locução popular tem que ser assado? Falta essa base, né? E aí a gente conversou muito sobre isso, eu fiquei com essa ideia na cabeça e aí eu estou, nos últimos tempos, estruturando um curso que fala sobre a comunicação propriamente, não só sobre a técnica da locução, mas para que as pessoas, ao executarem a técnica, entendam por que que a técnica é assim. Tem uma razão, né? Porque só fala rapidinho, o locutor tem que falar pouco. Por que que tem que falar pouco? É sempre que tem que falar pouco? Porque em alguns casos sim, em outros não. Entender melhor esse processo, que antes de ser um processo técnico, é um processo humano. Essa é a base do meu trabalho de maneira geral, dos meus livros, do meu trabalho na internet e tal, que é propor esse olhar humano. E eu acho que esse olhar humano, ele se direciona para tudo, inclusive para a nossa profissão, inclusive, especialmente para a comunicação. Então, nesse curso eu pretendo trabalhar isso e, obviamente, linkar isso com a técnica, claro, né? Com a locução, com a voz e tal. Então eu estou estruturando essa base, essa parte teórica. Eu vou gravar isso, pretendo ter um conteúdo ao vivo também, de lives, e acompanhar os alunos, e em breve, mais um pouquinho, eu só preciso terminar essa estruturação, aí eu vou anunciar melhor, vou explicar como é que vai ser tal. Poxa, eu vou te falar também, Adriano. Boa. Mas é um negócio que eu estou animado em fazer, porque não é só, por isso talvez eu tenha adiado tanto. A minha ideia não é só, vamos fazer técnica de locução. Locução assim, locução assim. Eu vejo muita gente passando pela técnica de locução, mas sem a base, seu entendimento, e aí a técnica fica vazia. O grande diferencial do profissional de qualquer área, mas especialmente nessa nossa área, é entender o processo, é olhar para o processo, é se conhecer nesse processo, se situar nesse processo, então entrega a técnica de maneira fluida, natural e eficaz. Em breve a gente fala mais detalhadamente sobre isso. Conta com a gente, pode ter certeza disso, Flávio. Obrigado. Eu não sei se eu vou te pegar no pulo, né? Não estava nem programado de fazer essa pergunta. Tranquilo. E você está falando de locução, né? Tal, e as regiões, cada um tem a sua
comunicação diferente, né? Hoje a gente estava falando com uma amiga aqui da minha região, né? E começou uma locutora recentemente em Ribeirão Preto, ela é de Rondonópolis, né? Ela foi descendo aos poucos, parou em Rondonópolis, depois veio para São Paulo, depois foi para Franca e de Franca foi parar em Ribeirão Preto. Então, Legal. e o sotaque ficou dessa Uhum. pessoa. Então a gente estranha um pouco isso, né? Sim. Dessa locução um pouco mais arrastado, vai, que seja assim o termo para a gente usar aqui agora. Mas você percebe que cada região tem uma locução diferente, principalmente as postagens que a gente faz aqui no Apaixonados por Rádio, que é uma vitrine, né? Sim. Você percebe que Sim. cada lugar é um jeito diferente de falar na comunicação, né, Flávio? O que é mais legal, né, Adriano, é porque o rádio precisa desse vínculo e a identidade regional, o que inclui o sotaque, é importante. A gente passou por uma fase no rádio, especialmente nos anos 90, né, das rádios via satélite, Uhum. onde isso não era bem-vindo. Eu me lembro na Jovem Pan, quando a rede estava no início e começou especialmente quando entrou a afiliada Rio na Jovem Pan. E aí o nosso coordenador nos chamou e falou assim, ó, a partir de agora acabou meu no ar. Todos nós paulistas, ou a maioria de nós paulistas, e Uhum. aí meu, já trocando de horário e tal. E aí a gente começou a prestar atenção no sotaque, porque fazia sentido. Era uma rádio que tinha uma proposta nacional, e eu acho que nas rádios que tem essa proposta nacional, obviamente que o sotaque, alguns são mais aceitos, o carioca é mais aceito, o paulista não é muito bem aceito. O cara entra no ar, e aí meu, beleza, aí chegando numa rádio em outros lugares, fica esquisito. Então se cuida disso. Então existe esse lado. Por outro lado, especialmente em se tratando de uma rádio restrita, né, aquela região que fala para os moradores daquela região, um locutor com sotaque cria vínculos, né? Então acho que depende muito da proposta da rádio. Se é uma rádio regional, tudo bem. Eu fazia lá na Band, eu cheguei a fazer e aprender muito com o forró da Band, o Mano Velho e o Mano Novo, especialmente o Mano Velho, que também é bastante ligado à aviação, Amorim Filho, com aquele sotaque nordestino, eu nasci com aquele sininho dele, e era lindo aquilo no ar, ele criava vínculo com os ouvintes. E usa ainda, Então depende viu? muito. Usa, né? Pô, o Amorim é um Ô, baita, cara. Tem uma live com ele no meu canal do YouTube, um papo que eu deixei ele falar, e ele contou as histórias, e ele falou. É um cara que eu aprendi muito. Mas um trabalho, enfim, o forró da Band, da Nativa, acho que ele tá, né? nativo. Onde o sotaque cabe, né? Onde o sotaque é importante. Então, eu acho que não existe uma regra fixa nisso. Não pode ter sotaque. Depende. Na Magia, por exemplo, é uma rádio que está em Floripa, mas também tem uma audiência muito grande de streaming, né? Os locutores da Magia, se não me engano, só tem uma, que é a Sofia, que é Manezinha, como se chama aqui, que é de Floripa. Aí tem eu que sou paulista, tem o Everton que é gaúcho, tem o Marcão que é carioca, tem o Danilo que é mineiro, o Cabelo que entrou agora que é mineiro. Então tem gente de todos os lugares na rádio. O Johnny que é de Curitiba. E isso é legal também. A gente tenta manter um sotaque neutro, porque a rádio tem esse caráter, apesar de ser regional, mas ela não é uma rádio que trabalha o regionalismo. Então tudo bem. Então tem casos e casos, não há uma regra fixa. É isso, cara. Rádio é rádio. Rádio é comunicação, rádio é gente, é aquilo que eu te falo, rádio são pessoas. Rádio é vínculo, gente falando com gente. É como eu estou falando contigo agora de um jeito, porque nós estamos aqui informais, a gente está conversando. Se a gente tivesse num ambiente formal, se você fosse um cara mais velho e tal, então a gente estaria se tratando de outra maneira. Depende, né? Depende do contexto. O rádio é igual. Ah, legal, é isso daí. E você falou da Magia FM, eu já vou aproveitar o gancho. Que rádio é essa, cara? Que tá todo mundo gostando da programação. A plástica eu achei sensacional, que acho que é da Road, acho que se eu não me engano. Sim, Deve. sim, a E parte cantada, sim, né? A voz da rádio é do Danilo. Mas a Reward faz os jingles, enfim, as assinaturas e tal. qual o segredo para ser essa rádio que tá fazendo a diferença em Floripa, meu? Qual o Você segredo dessa rádio, sabe, pô? você sabe que sem simplismos, Uhum. mas com o tempo a gente aprende a reconhecer algumas coisas que são raras, né? A Magia é uma rádio feita por gente que gosta de rádio. E as pessoas vão trabalhar e vão fazer a rádio felizes. Eu acho que isso é bobeira. Não, não é bobeira. A gente pode fazer obviamente, um planejamento técnico é importante, né? Ter Sim. planejamento, ter profissionais, tudo isso faz parte. Mas se você imagina isso como os tijolos, a técnica, que você vai montar um edifício.
Mas se a base e a estrutura desse edifício não for boa, você pode ter os menores tijolos. Esse prédio não vai ser um prédio confiável e não vai ser um prédio bom. O que que é a base, por exemplo, de uma rádio e nesse caso da magia? São as pessoas, né? E o ânimo que as pessoas têm para ir trabalhar e a motivação que as pessoas têm para colocar aquilo. E eu acho que a magia é um caso muito, na verdade é um case nesse sentido, porque todos lá gostam de rádio, todos lá fazem rádio felizes, todo mundo está lá para torcendo pelo time. Não existe na magia essa coisa de um competindo com o outro, um querendo puxar o tapete do outro, um falando mal Lógico. do outro. Então começa disso, sabe? Aí, claro, aí você associa isso profissionais, né? São profissionais experientes, são profissionais, são ótimos profissionais. O Danilo, que é o nosso coordenador ali, é um cara com um olhar de rádio, uma experiência de rádio muito legal e que sabe trabalhar isso na equipe. E aí o resultado é consequência, né? Então é gratificante ver isso. O Bruno tá falando aqui, é muito bom ouvir a Magia FM, descobri por um acaso navegando pelos apps de rádio. Que legal. Tem muita gente que ouve a magia fora de Floripa. A magia, eu não considero. Claro, o mercado da magia é Floripa, né? Uhum. Mas, e a gente fala muito para o mercado daqui. Tem vinhetas da rádio Magia, Florianópolis, tal. É isso. Mas ela tem um apelo que não se limita à região de Floripa. É um apelo nacional. A nossa audiência por streaming, eu falei na live anterior, ela cresce muito. O som da rádio é legal, o Muito acesso da louco, rádio é bom. verdade. Então isso também contribui muito. Tem muita gente que ouve fora de Floripa, o que nos deixa muito felizes. Não de São Paulo, participação de outros lugares na rádio. É isso daí, gente. Escuta a Magia FM que vocês não vão se arrepender. Porque eu sempre estou escutando às 6 da manhã, 7 horas, estou indo trabalhar. E o Legal. som dela é muito bom, é alto pra caramba. Ó, o pessoal de Natal tá ouvindo a Magia FM, ó. Que legal, que bacana aí, ó. O Legal. Tiago TH, grande TH, tá falando aqui, ó. Como foi a sua passagem por Brasília? Gostou daqui? Ô, Tiago, poxa vida, eu tenho ótima memória de Brasília. Eu fiquei aí 2010 a 2013, por aí. Eu tinha chegado em Porto Alegre em 2009 e não tinha me adaptado com Porto Alegre. Não porque Porto Alegre seja ruim, hoje eu adoro Porto Alegre, mas para eu que venho com a mente muito paulistana, eu estranhei muito a coisa do bairrismo do porto-alegrense e tal. Isso me gerou algumas dificuldades e tal, e aí houve uma proposta de trabalhar em Brasília. Eu fui para o Grupo Paulo Otávio, né, que tem a JK, Mix, a Globo e a Bandeirantes. E eu É, fui fazer locução. o TH é da JK. Ah, que legal, PH. Pô, eu trabalhei aí, então fui fazer locução na JK e fui coordenar a Mix. Não sei se o grupo é assim ainda. Mas foi uma experiência muito boa, foi muito legal. Em determinado momento eu comecei a perceber uma cultura, né, muito ligada, especialmente naquela fase, com política que às vezes me incomodava um pouco. E isso foi me afastando um pouco das rádios ali. Fiquei durante um tempo, foi um trabalho muito legal. Mas, enfim, chegou o momento que não estava mais fazendo muito bem, e aí eu acabei saindo, fiquei em Brasília mais um tempo, trabalhando com o Caio, um amigo, num programa de TV online que ele tinha lá, tal, que foi muito legal também. Mas foi uma experiência ótima. Eu tenho um monte de saudade de Brasília. Depois que eu saí de Brasília, eu fui uma ou duas vezes no máximo e um monte de saudade de voltar. Eu morava em Águas Claras e Águas Claras para mim leva um pouquinho de São Paulo, assim. Então eu me senti em casa em Brasília. Manda um Deixa eu ver aqui, tem uma abraço, Tiago, pessoal da JK. Não sei se o Tião TH. tá aí ainda. É TH. O Tião, TH. não sei se é o Tião ainda, o cara lá do Paulo Otávio. O Tião é um. Adoro o Tião. Se eu não tenho saudade dele, se ele tiver, manda um abraço para ele. Estão perguntando aqui como é que foi você trabalhar na Transamérica de São Paulo. Transamérica foi uma grande experiência. Eu trabalhei duas vezes na Transamérica. Na primeira, o Nassa, que era o coordenador da rádio, ele tirou parte da equipe da Jovem Pan. Eu era um deles. Fui eu e mais uns 4 ou 5 da PAN para a Transamérica. E isso nos deu um espaço muito legal, porque a Transamérica era uma rádio, naquele tempo, de muita ousadia, de muita criatividade, de muitas ideias.
Algumas davam certo, outras nem tanto, mas o mais legal é que não havia medo de arriscar, de botar no ar. Então tinha muito programa, muita coisa, e foi um tempo de muito aprendizado. Eu fiz vários horários na Transamérica, fiz à noite, acho que era T-Rock no começo, depois virou nitroglicerina, fiz à tarde, na hora do almoço, no Tintim por Tintim, com o Paulo Bonfá, Cissa Banzano, fiz helicóptero, com a Gislaine Martins ficava no estúdio e eu ficava no helicóptero, a gente ficava apresentando o programa juntos. Não era só repórter de trânsito. A gente falava, brincava com o motorista no carro, o cara piscava o farol no carro, eu piscava o farol do helicóptero, era uma interação muito legal. É verdade, essa ousadia. Tanto você falou de se eu escrevi sobre rádio, agora eu me lembrei. No meu primeiro livro, que é o 10 Histórias e Algo Mais, eu conto essas histórias do helicóptero da Transamérica e da Rádio Sul-América Trânsito, que também foi uma rádio marcante nesse envolvimento com o trânsito. Então tem aí um livro que fala sobre rádio, foi o meu primeiro, eu tinha esquecido desse detalhe. Mas foi muito legal, foi uma rádio em que eu aprendi muito, que eu cresci muito e que eu só tenho ótimas memórias e ótimos amigos. Uma baita rádio. O Cláudio de Sumaré, ele está fazendo até uma pergunta aqui, vamos ver se você vai entender. Por que a maioria das rádios estão vendendo horário para os locutores? Eu não sei se é a maioria das rádios, eu não sei a região, né, que ele está falando, se é Sumaré. lá. Não sei, eu não vejo acontecendo nos mercados que eu conheço como sendo maioria, mas é uma forma da rádio rentabilizar. Eu acho que às vezes a rádio não quer pagar o locutor, né? Rádio, se não for bem trabalhada, ela vai faturar menos, porque hoje é mais difícil ainda você fazer uma rádio faturar bem, hoje o dinheiro está muito distribuído e pulverizado com a internet. Antigamente existia aquela questão das gravadoras tal, e hoje também não. Então, a rádio precisa ser criativa, precisa ser boa para dar certo, né? E quando não é, você vai recorrer a outras formas. Uma delas é arrendar horários para a rádio, como acontece muito, especialmente com igrejas que arrendam horários para a rádio. Sim. E talvez um recurso seja esse, locutor, eu não posso te pagar, então eu te dou o horário aqui, você mesmo que vai vender. Você vai ser o contato comercial e você dá uma porcentagem para a rádio. Então, em vez da rádio pagar, ela ganha um pouquinho, né? E o locutor tem potencialmente a chance de ganhar um pouco mais. Mas é claro que isso afeta bastante a qualidade da rádio. Fica uma rádio muito comercial, fica uma rádio... Enfim, não acho que seja a melhor solução fazer uma rádio faturar. Provavelmente seja esse o caso. E como é que você está vendo aí o futuro do rádio, hein, Flávio? Adriano, eu já fui muito pessimista. Durante alguns anos, eu escrevia no portal Tudo Rádio sobre rádio, né? Eu tive uma coluna que durou anos e que era muito legal escrever e eu falava isso, olha, a gente está chegando à internet. Isso, meados de 2005, 2007, ali a internet ainda a gente não sabia muito bem o efeito dela no rádio e tal. E naquele tempo eu fazia um apelo, que era o seguinte, se a gente não retornar ao essencial do rádio, que é a comunicação. E se a gente estiver preocupado só com isso que a gente está, que é essa parte técnica, o dinheiro, tal, o rádio vai se perder e vai se enfraquecer. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo isso acontecer. Os profissionais de rádio diziam o seguinte, não, o negócio do rádio é o conteúdo, coisa que eu concordo. E aí recorriam ao conteúdo velho. Então, o que é o conteúdo? Não, o conteúdo sou eu entrar no ar e falar assim, galerinha, deixa eu falar aqui da banda U2. A banda irlandesa U2 lançou um álbum, mas isso eu tenho no Google. Né? O conteúdo é fazer um humor. Então, vou pegar um cara imitando o Silvio Santos, como a vida inteira todo mundo faz. Então, você recorre a um conteúdo velho para pegar uma geração que não gosta, que não é que não gosta, a geração mais nova, mas não está acostumada a ouvir rádio. Como é que o rádio vai surpreender? Para você surpreender e para você usar, você precisa trabalhar a criatividade e ser ousado. E, infelizmente, eu não vejo isso com muita frequência no rádio. Então, nesse sentido, eu fui desanimando do rádio. Até o ponto em que eu resolvi fazer uma rádio minha, que é a Rádio Inverso, uma rádio online e tal, e ficar afastado do rádio FM. Essa minha volta agora para a magia tem me animado nesse sentido para ver que, primeiro, tem sim gente jovem, nova, crianças inclusive que gostam de rádio, tem um público que ouve rádio, que ama o rádio e que o rádio como potencial de comunicação está aí. É só a gente trabalhar isso e usar isso em benefício do rádio. Então eu começo a ver algumas trocas. Eu acho que o seu trabalho, por exemplo, Apaixonados por Rádio, é muito legal nesse sentido, porque você sai da frequência modulada do FM, vem para o Instagram, mas mantém o tema rádio, mantém as trocas Sim. rádio.
como a gente está fazendo agora. Então, tudo isso me anima também a olhar para o rádio no futuro como algo promissor. Mas vai depender da gente. Ele pode morrer, sim, se a gente não trabalhar pensando nisso. Se a gente trabalhar no rádio, só nessa coisa. O dinheiro é importante, eu quero fazer um parênteses aqui, eu não estou desvalorizando. Claro, o rádio é comercial, precisa pagar funcionários, e sem dúvida alguma, mas até pelo fato do dinheiro ser importante, é que a gente não pode ficar só pensando em dinheiro o tempo inteiro. Porque se a gente só ficar pensando quanto que eu vou ganhar, quanto que custa isso, quanto que vai me custar, você vai deixar de usar, você vai deixar de criar, e se você não usa e não cria, você não fatura. Então cria-se um paradoxo. Para eu faturar, eu preciso, antes de tudo, esquecer um pouco essa necessidade permanente, contínua de dinheiro, 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 porque eu perco a minha criatividade. Se a gente parar para pensar nisso, talvez o rádio tenha futuro, cresça, e a gente está vendo que o rádio está bem e está vivo. Essa é uma das razões pela qual que eu quero falar sobre isso em curso também. Vamos ajudar a formar as pessoas para olharem o rádio como ele de fato deve ser visto e como sempre foi, viu, Adriano? Não é uma coisa de hoje. Desde lá do AM, desde lá de trás, os primeiros comunicadores, aqueles caras do AM que a gente se lembra, o Zé Bétio, Eli Correia, o rádio era isso, era criar vínculos, né? Continua sendo criar vínculos, a gente só não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, ele é promissor. Você já meio que me respondeu a próxima pergunta que eu fiz agora, que embolei agora aqui. Você acha que a gente tem que trabalhar mais para essa nova geração começar a consumir rádio, ouvir rádio? Essa nova geração nossa? A nova geração é muito diferente, né, do que foi a minha geração, por exemplo. A minha geração tinha a televisão, né? Eu me lembro, eu criança em São Paulo, a televisão era o quê? Globo, SBT, Band, Cultura, Record, Manchete, né? Não era nada. E rádio, né? Ainda com um AM muito forte. Então a gente tinha como referência de comunicação isso. Hoje a oferta é muito grande e obviamente você não vai brigar com isso. O meu filho, por exemplo, meu filho fez 21 anos semana passada. Meu filho nem sabe. Outro dia ele me perguntou o que é dial? O que é isso? Ele não ouve, ele não sabe. Ele era pequenininho, ia comigo nas rádios, aqui em Floripa ele já foi lá na Magia. Ele acha bonito, tal, mas não tem nenhum interesse em rádio. E tudo bem, porque ele tem outros interesses. Ele ama música, Não vai gosta de puxar o pai? comunicar. Não nesse sentido. Ele está cursando psicologia. Tudo a Mas ver. não, mas tem sim. Mas de qualquer maneira, a gente não vai conseguir vamos puxar o cara de 10, de 15 anos para ouvir o rádio. Eu acho que o rádio, mais que nunca, ele tem um apelo com pessoas um pouco mais velhas, né, que ainda tem essa referência, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar restrito nessas pessoas. Como eu estava dizendo lá atrás, e aí isso inclui a sua pergunta, o ser humano tem em si a necessidade de criar vínculos. Sempre foi assim, né? Os homens e mulheres da caverna criavam vínculos da maneira deles. Os homens e mulheres dos anos 20 também. Dos anos 70 também. Anos 90 também. E continua e sempre vai continuar sendo assim. Esses vínculos eles vão sendo readaptados conforme a linguagem, conforme as tecnologias e tudo bem. Mas isso não altera o fato de que a gente está criando vínculos. Então, como a gente faz no rádio para pegar pessoas mais novas ou para manter, em relação até a tua outra pergunta, manter o rádio numa crescente? É se lembrando dessa natureza do rádio que é criar vínculos. Agora, você vai pensar no público. Eu vou fazer uma rádio jovem, fazer uma rádio adulta, uma rádio sertaneja, uma rádio gospel, tudo bem. Aí você vai trabalhar a rádio conforme esse nicho, essa necessidade, esse direcionamento. Mas para além disso tem o vínculo. Se a gente mantiver isso aceso no trabalho de rádio, a gente vai conseguir e vai continuar conquistando gerações novas, vai aumentar a audiência, vai fortalecer a rádio, porque isso está acima de qualquer ideia comercial e de qualquer técnica e qualquer nicho. Gente, vínculo. Eu acho que isso torna o rádio promissor em qualquer geração. A Paula Santos, que é a nossa colaboradora aqui do Instagram também, que ela tem um quadro toda quarta-feira, Curiosidades Radiofônicas em 50 Segundos, ela comenta aqui, ó, não fatura e nem cresce. A chave de tudo é o conhecimento. A remuneração é a consequência de um bom trabalho feito. É isso. Isso vale para tudo, né, Paula, né?
vale para o setor comercial de uma rádio e vale para nós individualmente como profissionais. Eu acho que todo mundo conhece gente que vai trabalhar às vezes e fala, eu ganho mal, eu sou mal reconhecido, que porcaria, tal. E eu fico pensando, poxa vida, mas como é que você queria estar melhor se essa é a tua mente? Se esse é o teu olhar, se essa é a tua disposição para trabalhar, se é isso que você está entregando para a vida, né? Para a profissão, para o seu ofício, para o seu dom, para a sua habilidade, para a sua arte. É obviamente que vai voltar isso, essa coisa da escassez. Todo mundo precisa de dinheiro e eu acho bom frisar isso. Eu não estou dizendo não pense em dinheiro. Poxa, pense em dinheiro, mas por pensar em dinheiro, não priorize isso permanentemente. Antes de tudo, entrega a tua paixão, né? Se for o caso no rádio, já que nós somos apaixonados por rádio, entrega isso para o fluxo, a sua habilidade de comunicar, conecta isso ao teu coração. Presta atenção nas pessoas, se vincula às pessoas, deixa isso vazar, porque vaza como energia quando você fala, independentemente do que você está falando. Isso vai direcionar, inclusive, a sua remuneração, o seu reconhecimento. É fundamental, isso pode parecer uma bobagem, mas a Paula tem razão, né? Eu acho que o dinheiro também está ligado a isso. Obrigado, Paula. Parabéns aí pelo seu quadro aí, que está arrebentando engajamento, graças a Deus, aqui com a nossa página aqui do Apaixonados por Rádio. Vou aproveitar e fazer outra pergunta, enquanto eu leio aqui o comentário de um outro seguidor nosso aqui. Já se sente realizado? Aliás, antes, qual foi o momento mais marcante que você teve no rádio? Eu tive muitos momentos marcantes, muitas rádios marcantes, muitas pessoas marcantes, mas já que você me perguntou do mais, eu sempre tenho alguma dificuldade para responder o que é o mais. Qual a comida que eu mais gosto, a música que eu mais gosto, porque tem tantos. Mas quando você me perguntou, o que me veio em mente foi minha estreia, né, no rádio. Eu comecei, como eu disse, nessa rádio chamada Imprensa Gospel FM. Eu tinha 16 anos. No primeiro momento eu separava disco. Disco é uma coisa antiga, bolacha preta, tal, que os pais conhecem, enfim. Atendia telefone e fiquei sei lá, uns 6 meses, não sei se chegou a isso, né, nesse lugar. Quando o diretor da rádio me ligou e falou, olha, o cara da madrugada não vem hoje. Você quer falar na madrugada no microfone? E eu tava lá para isso, eu falei, quero. Aí liguei para minha mãe e falei, eu vou ficar aqui de madrugada, tal, e entrei no ar da 1 às 2 da manhã. Foi meu primeira programa, né? A primeira vez que eu fiz um programa. Eu me lembro até do Juneca, que era o meu colega lá, que fez o horário anterior ao meu, falou assim, como é que vai ser o seu nome no ar? Eu falei, pô, mas tem que ter nome no... Não, meu nome é Flávio. Aí ele falou, Flávio do quê? Siqueira. Então vou te chamar o Flávio Siqueira. E aí eu entrei no ar. Então eu acho que essa primeira entrada no ar foi, se é para eleger o momento mais marcante, eu acho que foi esse aí. O Fábio está falando aqui. Flávio, querido, eu sou o Fábio. Deixo lhe agradecer pelo retorno das mensagens que chegam pela manhã. Na sua voz, todos os amigos que participavam da versão anterior voltaram. Estou na sua cola. Legal. Gratidão. Legal. Mensagens chegam pela manhã, deixa eu falar rapidinho para as pessoas entenderem. Sim. É um projeto de 10 anos meu já. Antigamente, no Facebook, eu toda manhã, eu acordo muito cedo para gravar, há muito tempo, então eu escrevia um texto, eu gosto de escrever, e publicava, né? E isso foi virando um hábito para mim e para as pessoas que liam. Depois eu reuni alguns desses textos e lancei num livro. E quando eu fui lançar esse livro, pensando no nome, eu escolhi tirar o nome de um dos textos que se chamava Mensagens que Chegam pela Manhã, que fala justamente sobre esses textos que eu publicava todas as manhãs. Quando eu comecei na Rádio Inverso, na época a rádio tinha outro nome, o programa era de manhã, e eu falei, poxa, esse nome pode ser legal, usar o Mensagens que Chegam pela Manhã. Esse mês de junho agora, o programa vai fazer 10 anos, ele mudou de formato há pouco tempo, então eu não estou colocando o programa no ar na rádio, ele está sendo publicado ou postado no Spotify. Mensagens que chegam pela manhã já são centenas de programas e a intenção, apesar do nome parecer uma coisa muito inspiradora sempre, mensagens positivas, não é a minha intenção e nunca foi. Eu não sou necessariamente um motivador que traz mensagens positivas, você pode vencer e você vencerá. Muitas vezes elas são mensagens inquietantes, mas acima de tudo a minha proposta é fazer pensar, é fazer refletir, olhar para si próprio
e identificar que a gente é a base das nossas angústias, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, enfim. Se eu não olhar para mim e não fazer esse processo de auto-percepção, tudo que eu olhar para o lado de fora vai estar distorcido, porque antes de qualquer coisa a distorção está em mim. Então, o meu trabalho no Mensagem Chega pela Manhã tem essa intenção, assim como os meus livros, assim como o meu olhar. Eu sou um cara inquieto nesse sentido, e Uhum. eu acho que a gente tem uma vida breve, né? E eu acho que não vale a pena a gente passar por aqui sem provocar as pessoas, sem compartilhar aquilo que a gente percebe, sem fazer as pessoas saírem da zona de conforto. Então, esse é o meu trabalho. A Paula, aqui, nossa colaboradora, fala: parabéns, Flávio, muito preciso. Quem planta, colhe. Sucesso para você. Obrigado, Paula. O Felipe Ferrari, ele fala uma coisa aqui que vale a pena a gente refletir. Para trazer o público novo para o rádio, precisamos atualizar também a comunicação e o conteúdo. Todo mundo fazendo igual, estão afundando o veículo rádio. Falta de ousadia. Como é que ele chama, Felipe? Felipe Ferrari. Felipe, o rádio, e eu falo isso de maneira generalizada, obviamente que há exceções, mas ele tem um grande defeito e eu, sinceramente, eu não tenho ainda a explicação, né? Mas ele tem uma dificuldade de ousar. Não era para ser assim. E já houve uma série de cases de rádios que fizeram muito sucesso. Você perguntou da Transamérica, por exemplo. A Transamérica já ousou tanto e já trouxe tantas coisas novas. E isso acaba geralmente dando certo, porque você sai da mesmice, você se diferencia. Talvez o medo de ousar das rádios tenha justamente a ver com a grana no rádio, que não é tão grande quanto na televisão ou nas outras mídias, então o orçamento é mais apertado e esse trabalha com aquela rigidez de orçamento. Então, se eu ousar, eu posso faturar menos, o que é uma bobagem, né? Muitas vezes a ousadia que me diferencia e faz com que eu fature mais, inclusive. Mas isso vai se tornando um vício. Aí, no fim das contas, você olha para as rádios, é um imitando o outro, é um fazendo igual ao outro, é um fazendo o que o outro faz. Você vê, por exemplo, sei lá, um hábito em algumas praças de rádios, em determinado horário, tem determinado estilo de programa, em todas as rádios. Então, uma está competindo com a outra, oferecendo a mesma coisa. Aí você vai perguntar, mas por quê? Aí o cara vai falar, não, porque a outra faz. E se faz, eu acho que é certo. E a outra vai responder a mesma coisa e ninguém sabe por que faz isso. Então isso é uma grande perda para o rádio. Eu acho que o dia que as rádios começarem a, de fato, usar, obviamente, com responsabilidade, com conhecimento, com sabedoria, se diferenciarão. Enquanto isso, é isso mesmo. É mesmice, como o Felipe falou. Todo mundo fazendo igual. E quem é que vai se atrair por isso, né? Eu não sei qual que é o seu consumo de rádio, se você consome bastante rádio no seu tempo livre. Você acha que está muito igual mesmo, Flávio? Acho, acho. É difícil, ô Adriano, com toda sinceridade, e se você me perguntar se você tem alguma coisa que te surpreende atualmente no rádio, eu não estou dizendo que não tenha coisas legais no rádio atualmente, eu estou dizendo que a mim não surpreende. Eu não sou um consumidor assim, voraz, já fui muito mais de rádio. Voltei agora porque como a maioria das pessoas, eu ouço rádio mais no carro. E eu estava andando só de moto até pouquíssimo tempo atrás. Há uma semana eu comprei um carro para me facilitar e agora no carro eu estou ouvindo um pouco mais as rádios. E é isso, assim, não me surpreende. É, quando tem alguma coisa que realmente surpreende, que realmente é ousada, isso permanece, isso dá certo. Eu vou falar do Pânico, eu vou falar da Rádio Sul-América Trânsito, que são experiências minhas. O Pânico, porque eu estava na PAN e tal, mas sinceramente, eu não vejo não me lembro. Se você me perguntar agora, elenque aqui duas ousadias do rádio atuais, eu vou ter muita dificuldade. Eu também. Principalmente na minha região aqui. Tá muito igual. Tá muito igual, cara. Mas mesmo em praças grandes, Adriano, tipo São Paulo, tudo bem, eu estou fora de São Paulo há algum tempo. Eu não sei. O que tem de ousado de novo no rádio de São Paulo, até onde eu estou vendo, acompanhando tal. Eu estou usando São Paulo de referência por ser a praça referência Sim. de rádio no Brasil, né? Eu não sei. O que tem? Não sei. Eu vejo as rádios populares iguais, aquela coisa, olá, vovó, um beijo tal. Tudo bem, né? A gente até falou sobre isso na outra live. Vejo as rádios jovens um pouco desleixadas. Eu vejo meus amigos que trabalham nas rádios jovens de São Paulo, em algumas, né? Me falam isso, falam, olha, a gente não tem nem reunião aqui, é uma coisa. Enfim, parece que sabe aquela empresa que faliu
e está aberta ainda só por questões fiscais ali, mas já não está mais acontecendo, às vezes me dá essa impressão. Eu não vejo nada novo de você ouvir e falar, caramba, isso aqui é diferente, isso aqui é novo. Infelizmente, tem espaço para isso. Não estou dizendo que não tenha, né, nada novo, mas eu não sei. É, tá difícil mesmo, viu? Assim, na minha região aqui tá bem difícil essa ousadia, assim, tá mesmice de sempre, assim, tá mesma coisa, um copiando a outra, tá difícil, tanto é que eu recorro às rádios de mais longe, Sim, né, no meu caso sim. aqui, que Você nem está onde? eu Araraquara? tô entre Araraquara e São Sim. Carlos, né? Tô no interiorzão mesmo, pé vermelho aqui, né? Então, então, assim, eu tô recorrendo às rádios de outros estados, né? Conforme eu falei da magia. Eu escuto Uhum. magia, eu escuto Tupi do Rio de Janeiro, mas aí já mais informal, futebol, que eu gosto de escutar bastante, futebol do Rio. Legal, São Paulo, alguma coisinha. Eu sou muito fã de rádios do Rio, de Janeiro. legal. E como eu fui, o ano passado eu fui lá para o Rio, falei, pô, como, eu não sei, como vocês são legais de fazer rádio aqui no Rio, não sei o quê. Aí eu não sei se eu vou conseguir fazer o sotaque carioca aqui, mas eles falaram mais ou menos assim, vocês, paulistas, vocês estão mil luzes na frente da gente. Para você ver como o rádio de São Paulo é muito referência, que nem você mesmo disse. Eu percebo isso principalmente quando eu solto a tabela do Ibope aqui, das rádios de São Paulo. O engajamento vai, cara. E esse mês eu tive a oportunidade de fazer de várias praças, o engajamento já não foi tanto. Então, para você ver como o pessoal fica de olho realmente nas rádios da capital paulista. Eu acho que o Rádio de São Paulo, e quem fala aqui é um cara que se formou no Rádio de São Paulo, que é paulistano e que trabalhou em todas, né, praticamente em São Paulo. Ele já foi ousado em muitos momentos, ele mantém esse diferencial por algumas razões. Pelo fato de estar num mercado muito grande, não se compara o mercado de São Paulo com nenhum outro mercado, de população, de consumo, de números, né? Então isso já dá um diferencial para São Paulo. E numa questão técnica também. Então, se bem que a técnica hoje ela é nivelada, porque a gente está conectado, né? Eu me lembro na época da PAN, dos anos 90, que todo mundo queria gravar as vinhetas com o Vaguinho, com o Lalá, com o Emílio, com aquela técnica da Jovem Pan, que depois se popularizou e hoje você faz no seu estúdio em casa. Então isso também deixa de ser um diferencial. Por isso eu acho que se São Paulo ou qualquer outro lugar quiser ter diferencial, e eu estou me referindo agora a São Paulo, vai ter que retomar a coisa da ousadia. Eu me lembro de alguns exemplos em São Paulo, eu me lembro da própria PAN, do próprio Pânico, que era a coisa de xingar o ouvinte. Aquilo era uma ousadia, não existia aquilo no rádio. Aquilo não era ousadia, era maravilhoso aquilo. Era ousado, era ousado. Você imagina se chegar numa rádio e falar, vamos botar uns caras de mau humor aí xingando o ouvinte. Isso ninguém ia querer, né? E o Tutinha, ele tem essa... Hoje o Tutinha, acho que ele está mais voltado para a TV, não convivo mais com o Tutinha, não sei muito bem como que ele está. O Emílio também já está mais tempo, já está mais cansado, mas essa combinação, essa ousadia, ela trazia uma alma para a PAN de humor, de plástica, de inovação, que foi imbatível. Fez a rádio se transformar nos anos 90 e até hoje viver um pouco desse olhar. Tem um baita cara na PAN hoje, que é o meu grande amigo, o Vlamir, que é um grande profissional, que é o coordenador da rádio, Grande que é um cara, a Vlamir. gente já bateu muito papo sobre rádio, especialmente quando a gente trabalhava na metrô, a gente ficava horas e horas e horas. Mas assim, é claro que a rádio não é só uma pessoa, a rádio é toda uma estrutura. Então pode-se retomar essa ousadia e tem espaço para isso. Eu falei da PAN, mas teve a Transamérica, a Rádio Sul América Trânsito, que eu falei na outra live, que foi um case para mim de ousadia, de inovação, e que deu certo não porque era uma rádio que falava de trânsito, o trânsito era só um mote. O que Deus fez a Rádio Sul América Trânsito dar certo naquele momento é que a rádio ousou no sentido de conectar pessoas. O trânsito era só um argumento para conectar as pessoas, que na realidade é o que realmente importa. Por isso, e como a gente fazia isso de uma maneira bastante ousada e pertinente, incluindo o trânsito como assunto, a rádio dava certo. Se você for olhar, todo o processo de ousadia e de sucesso de rádios, independentemente do segmento, ela vai nesse sentido, de ousar na comunicação. E para não me estender muito, até na comunicação interpessoal. Se eu sou um cara, a gente não se conhece, eu falo tudo bem, Adriano, muito prazer, meu nome é Flávio, um grande abraço para você e para a sua família, e manter aquela distância, a gente não cria vínculo. Se no nosso contato
pessoal, a gente se aproxima, a gente se olha nos olhos, a gente se interessa, né? A gente se aproxima, então a gente cria vínculos. Como é que a gente faz isso de uma maneira mais ampla num veículo de comunicação que é o rádio? É isso que eu chamo de ousadia, é isso que eu chamo de empatia, é isso que eu chamo de aproximação, e talvez seja isso que esteja faltando nas rádios. Por isso são todas iguais. Você respondeu a minha pergunta. A ousadia que tinha a Jovem Pan naquela época é o que falta hoje, né? É isso que eu acho que é mais ou menos isso. Falta. O Tutinha era um cara jovem, Visionário, né? visionário, inquieto e ousado, e a rádio tem muito disso, né? A rádio respondia a isso, a equipe respondia a isso. Então precisa disso, né? Depois o Tutinha foi ficando mais velho, foi pensando em outras coisas, foi tendo outras importâncias e, enfim, não que não tenham outras pessoas que tenham a mesma ousadia, sempre tem, inclusive na PAN, acabei de citar o Vlamir. Mas isso acaba se esbarrando depois numa estrutura que, pelo fato da rádio ter crescido, a estrutura se torna tão gigante e a rádio se torna tão dependente daquela estrutura que uma vez que a estrutura tenha se colocado, a rádio perde a agilidade de se movimentar para além da própria estrutura. Então, a estrutura foi criada como consequência daquela ousadia. A rádio deu certo, a estrutura se criou. Aí a estrutura fica maior do que a rádio. Então você trava, aí não tem mais ousadia. Agora eu tenho uma estrutura para manter, tenho um nome, uma reputação, uma rádio. Aí eu não posso mais ousar. Aí você acaba decretando o seu fim. É isso, gente. Para a gente encerrar a nossa live, que a gente já está quase fazendo 1 hora de live, né? Tomara que fique, hein? Vamos ver. Pelo faz outra amor semana que vem, de Deus, tem Instagram. Pelo amor de Deus, vamos começar já a colocar um copo com água em cima do celular. Aí, vamos fazer a oração. Para a gente encerrar nossa live, Flávio, a nossa saideira que é sempre a dica que você daria para quem quer entrar no rádio, essa galera nova aí. Sabe, Adriano, que quando eu estava começando no rádio, enfim, eu via muitos profissionais, né, desistem enquanto é tempo, porque o rádio... E eu continuei ouvindo isso praticamente a minha carreira inteira, especialmente quando jovens profissionais chegavam, e eu sempre pensei o seguinte, vem cá, e você está fazendo o que aí? Se você quer que o outro desista, por que você está aí? Né? Dizendo para o outro desistir, porque você não desistiu antes. Então, assim, o rádio é um lugar, como qualquer outra profissão, que não é, obviamente, só glamour, e quem está acompanhando aqui trabalha com rádio sabe disso, tem muita dificuldade, a grana nem sempre ou quase nunca chega àquilo que a gente gostaria, o mercado é concorrido, tem gente boa e gente má, tem gente que ajuda e tem gente que atrapalha, como em qualquer profissão. Mas se você realmente gosta de rádio, então siga essa motivação, essa paixão que te leva para esse ambiente que é tão maravilhoso e é assim que nos traz tantas coisas legais, que ajuda a gente a desenvolver tantos olhares, tantas percepções, incluindo o dom de se comunicar, e vai atrás, sabendo que vai ser difícil muitas vezes, mas que não tem profissão fácil, sabendo que você vai encontrar mau caráter no caminho, mas qual profissão que não tem mau caráter no caminho? No rádio a gente tem a vantagem de estar num lugar que permite isso que eu estava descrevendo, essa conexão entre pessoas, um ambiente humano, um ambiente de comunicação, e isso é lindo. Então quem está querendo começar no rádio, vá, insista, se melhore, leia, tenha vocabulário, pense, quanto mais você pensar e quanto mais conhecimento você tiver, diferenciais você vai ter, isso vai te ajudar na profissão, seja diferente dos outros, não tem que ser igualzinho, a gente muitas vezes se inspira nas pessoas, mas você não precisa ser igual às pessoas e nem ficar imitando a vida inteira, crie o seu próprio estilo e siga, coisas boas sempre acontecem para aqueles que vão seguindo o seu coração. É sobre Brasil. Gente, agradecer a todo mundo que assistiu a essa live, agradecer também ao Flávio Siqueira pela compreensão aí, né, do pequeno incidente que teve aí com a nossa outra live, né, que não acabou não sendo salva, e agradecer aí sua participação, Flávio, e vende aí já o seu peixe, fala os seus horários aí que você faz lá na Magia FM. A magia, a partir da... Eu já vou vender o peixe próximo. A partir da outra semana, não nessa semana, mas da outra, eu vou passar a fazer um outro horário na magia, que é às 5 da tarde. Atualmente eu faço das 9 da manhã à 1 da tarde. Então eu vou passar a fazer das 5 da tarde às 9 da noite.
Isso tem algumas razões, uma delas é que para me organizar durante o dia é melhor. Além de tudo, eu sou locutor da Rede Pampa de Porto Alegre, então eu gravo para as rádios e televisões da Rede Pampa, que é uma empresa, a gente falou bastante na outra live, que eu amo, tá? E estou há muito tempo. E às vezes eu tento conciliar a magia e a Rede Pampa, às vezes dentro da própria magia, o que acaba atrapalhando um pouco, então isso vai me facilitar. Além disso, eu tenho conversado muito com o Danilo sobre a gente ter um pouco mais de espaço, falar um pouco mais, tal. A magia tem o esquema dela, o padrão dela. Então a gente está conversando sobre a possibilidade de um programa no fim da tarde, né, que abra espaço para essa comunicação um pouco mais legal, tal, um pouco mais presente, um pouco mais junto ali de quem está no trânsito. Então isso provavelmente vai acontecer em breve também. Então, a partir de semana que vem, das 17 às 21, o meu horário na Magia, 107.3 em Floripa ou magiafm.com.br, em qualquer outro lugar ou pelo aplicativo. Em novembro a gente vai se conhecer pessoalmente, que eu vou estar por aí em Floripa nas férias, viu? Vai ser um prazer, vou ficar feliz. Obrigado, Flávio. A gente se vê por aí. Obrigado, valeu, Adriano. Gente. Um abraço, foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, gente.